Vamos abrir as nossas Bíblias agora na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 4 até o 10. A gente não vai meditar nesse texto especificamente, né? A confissão de fé traz outras passagens, mas essa daqui é uma das passagens que mais se relaciona com o que nós vamos estudar hoje. Efésios 2, do 4 ao 10, diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aqui a leitura. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar o capítulo 11 da Confissão de Fé de Westminster, né? Então, aqueles que estão com o material aí e quiserem acompanhar, podem abrir no capítulo 11 da Confissão de Fé. E o que é que nós vamos ver hoje nesse capítulo 11? Nós vamos ver um dos maravilhosos benefícios decorrentes da vocação eficaz. Então, esse capítulo 11, que trata sobre a justificação, ele é uma implicação lógica, ou pelo menos um desdobramento natural, daquilo que nós vimos na semana passada, né? Que foi sobre vocação eficaz. E um dos elementos que vai ser, então, vai vir como consequência da vocação eficaz, é a doutrina da justificação, né? Que é por meio do qual Deus realiza a sua obra no coração dos eleitos. Então, a vocação eficaz é justamente o chamado de Deus, a satisfação de Cristo pela fé, ou quando eles o recebem e se firmam nele pela fé. Fé esta que não possuem, não como oriunda de si mesmos, mas como dom de Deus. O que é que esse capítulo o que é que esse parágrafo nos ensina, né? O primeiro elemento que nós vamos ver é que, assim como a vocação eficaz é uma obra exclusiva de Deus, a justificação também é uma obra exclusiva de Deus. Então, a justificação é o ato onde Deus declara justo o pecador. Por isso, justificação, né? Aquele que é chamado de injusto, aquele que está em estado de pecado, de rebeldia, é agora então justificado por meio de Cristo. Então, aqueles que foram escolhidos por Deus, aqueles que foram vocacionados por Deus, estão debaixo do decreto salvífico de Deus, eficazmente vocacionado, foram os dois últimos capítulos que nós vimos, esses também são eficazmente justificados. Então, a decisão de justificar os escolhidos, como o texto diz aí, se deu antes da fundação do mundo, quando Deus escolheu aqueles a quem Ele haveria de salvar, por meio da sua graça. Então, o primeiro elemento que a gente tem que entender, é essa questão que ele levanta aqui, é essa questão temporal. Antes da fundação do mundo, aqueles que foram chamados por Deus, são eficazmente justificados. Só que, a gente sabe, quando a gente fala assim, que a gente é eleito antes da fundação do mundo,
e a gente crê que é assim que funciona, é assim que a Bíblia nos anuncia. Só que nós entendemos que a execução dessa obra de justificação, ela se dá no sacrifício de Cristo na cruz. Então, por mais que o decreto de Deus eterno, seja antes da fundação do mundo, foi o que a gente viu quando a gente estudou sobre os decretos eternos, nessa questão relacionada à salvação, mas a execução, ela se dá em um momento específico da história. É o que a gente leu lá em Gálatas 4:4. Aprove a Deus, na plenitude dos tempos, em Cristo Jesus, redimir, né, ou nos fazer filhos, que é a argumentação dele lá em Gálatas 4. Então, esse aspecto histórico, o decreto de Deus ele é eterno, mas Cristo se faz real na história, e é um fato histórico, em um momento propício, determinado por Deus, em que a obra da redenção se faz concreta na pessoa de Cristo Jesus. Então, nós temos que fazer essa distinção. Primeira distinção que nós temos que fazer: o decreto de Deus ele é eterno, atemporal, e então é um fato que é antes do tempo sequer existir. Mas a execução desse elemento, ele tem um momento histórico de realizar-se na caminhada humana. Eu falo assim, mas por que a gente está vendo tudo isso? A gente vai ver isso aqui lá na frente, porque isso aqui tem uma implicação complicada, né, em algumas linhas teológicas. Mas a gente tem que entender. Então, o decreto é eterno, mas a execução e aplicação, ela é histórica, no momento que Deus, então, vocaciona. Então, observem aí o que ele nos diz. Então, o primeiro elemento que Deus faz. Então, ele vem, chama, justifica, e essa justificação não consiste em Deus infundir neles justiça. Ou seja, não é porque Deus simplesmente, então, derrama sobre nós. A gente fala assim, Deus derrama sobre nós a sua justiça. Mas não é a ideia de que Deus, então, nos torna plenamente justos. Justo é apenas o Cristo. Nós somos justificados. Nós não somos aqueles que são perfeitos. Nós somos aqueles que recebem o benefício daquele que é perfeito. Então é por isso que eles colocam essa diferença, né? Não em infundir neles justiça, mas em perdoar os seus pecados, considerar e aceitar essas pessoas como justas. Então Deus não justifica em razão de qualquer coisa neles operada. Então essa frase, essa construção aqui, ela vai nos evidenciar algumas coisas. O primeiro deles, talvez seja o mais óbvio, né? Deus perdoa os pecados dos eleitos. É uma implicação lógica. Porque se Deus, então, ele vem e nos justifica, Deus ele não imputa mais sobre nós a nossa culpa. Ele não imputa mais sobre nós os pecados cometidos. Nós, então, somos perdoados. E os nossos pecados são cancelados. Então, os pecados dos eleitos, ao serem justificados em Cristo Jesus, são cancelados. É o primeiro ponto que ele levanta aí. Ele também diz que declarou e os aceitou como justos por causa da justiça de Cristo. Então, mais uma vez, ele lembra aquele elemento. Não é porque a justiça passa a ser justiça própria. O ser humano ele não tem justiça própria, mesmo aquele que é eleito. Ele tem a justiça de Cristo. Então, ele coloca e deixa isso muito claro. Então, os declarou e os aceitou como justos por causa de Cristo. Então, é a imputação da justiça de Cristo sobre os eleitos. Talvez a imagem mais, uma ilustração que é muito comum para a gente entender isso aqui. Então, a ideia é que quando Deus olha para o seu povo eleito, para a sua igreja, Deus ele não vê mais os nossos pecados, ele não vê mais os nossos atos de rebeldia, mas ele vê a justiça de Cristo derramada sobre nós, aplicada sobre nós. Então a ideia aqui é basicamente essa. A ilustração, né, que nos faz entender melhor é isso. Então, quando Deus olha para o seu povo, ele não vê os nossos pecados, mas ele vê Cristo tomando sobre si os nossos pecados e assim nos justificando. Essa que é a ideia aqui. Então nos declara e nos aceita por causa de Cristo. E como consequência, não faz com base nas ações dos eleitos.
nem mesmo porque eles viriam a crer em Jesus. Aqui, mais uma vez, é levantado alguns pontos. O primeiro deles, fica claro, então, que não existe no ser humano nenhum tipo de habilidade que nos torna aceitáveis diante de Deus, certo? Por mais que a gente já falou isso aqui algumas vezes, você pode ser uma pessoa muito boa, um excelente funcionário, um excelente chefe, um excelente pai, excelente cônjuge, não interessa, certo? Não há nada em nós que nos faça aprazível em Deus. Não foi então com base naquilo que eu faço, porque o que eu faço nunca vai ser suficiente nunca vai ser o suficiente para satisfazer a justiça de Deus, e nem tampouco por aquilo que eu viria a fazer aos crer em Cristo Jesus. Mais uma vez a gente voltou àquela questão da presciência, né, de Deus. Então qual que é o elemento que muitas vezes a gente vê em algumas linhas teológicas? A Deus ele escolhe porque ele viu na sua onisciência aqueles então que seriam capazes de crer. Então para ele saber quem é capaz de crer, ele escolhe. Então coloca, geralmente, tem uma diferença entre o pelagianismo e o arminianismo, os dois vão argumentar muito parecidos nesses elementos, né? Geralmente esse argumento é mais pelagiano, mas às vezes a gente vê isso em outras igrejas também, que são mais arminianas também. Mas qual que é a lógica então? Então eles argumentam que é por conta daquilo que Deus viu, então assim, é porque Deus viu potencial. Não é que ele é bom, mas ele tem potencial. Então, por esse potencial, Deus vai lá então e o justifica. Aqui a nossa confissão de fé está dizendo que nenhuma das duas bases serve. Não é por nada que eu faço, e não é porque eu tenho potencial também. É porque Cristo salva o eleito e pronto. A única base para a justificação é a obra de Cristo. Esse é o elemento então que ele coloca. Então, é isso que ele está colocando aqui nesse ponto. O mérito, todo o mérito da salvação, da justificação, é o mérito de Cristo. Foi Cristo que tomou sobre si as dores. É Cristo que paga os pecados. É Ele então que cancela o nosso escrito de dívida diante de Deus. É exatamente então Cristo que cumpre todos esses requisitos necessários. Então por isso que a gente afirma que tudo está nele. Então todo mérito é de Cristo Jesus, né? Então, a ideia é que nós somos gratuitamente justificados por meio da graça e mediante a redenção em Cristo Jesus. Quer ver? Vamos ler um outro texto que diz isso. Romanos 3. Abra sua Bíblia comigo. Romanos 3, o versículo 24. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então a lógica é justamente essa. Somos justificados por graça, mediante aquilo que Cristo faz. Então é toda a obra de Cristo, todos os méritos são de Cristo, a excelência é a excelência da obra de Cristo. Então é exatamente isso que a nossa confissão de fé vai dizer. E continuando, se vocês observarem, o capítulo 4, o versículo 5, né, diz assim: mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então Paulo ele continua nessa mesma linha argumentativa aqui no capítulo 4, né? Aquele que não trabalha, alguém então que não confia nas suas obras, mas ainda assim é beneficiado porque ele descansa não naquilo que ele pode fazer, porque as suas obras não são suficientes, mas porque ele descansa na obra de Cristo. Por isso essa pessoa é retribuída ela recebe de graça a justiça, porque é exatamente isso que acontece. Aqueles que são vocacionados eficazmente por Deus,
são plenamente justificados e agraciados com fé salvadora. Então, tanto a fé como a justificação são obras de Deus, né? Vamos ver outro texto também que diz exatamente essa mesma verdade, Filipenses 3. Filipenses 3, o versículo 9. Olha só o que diz. Ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, mais uma vez, o argumento de Paulo aqui é exatamente essa. Eu sou encontrado, o lucro que eu tenho, o benefício que eu tenho, é não ser achado em mim mesmo. É não ser achado na lei, não é nada que está em mim, mas é naquilo que Cristo derrama sobre mim. A justiça que recebemos, ela procede de Deus. Então, nesse sentido, nós entendemos que toda a obra de salvação, ela é uma obra que não é sobre nós. Toda a história da redenção, ela não é uma história sobre a humanidade. Porque muitas vezes dá a entender isso, né? Parece assim, não, olha só, mas Cristo, ele vem em nosso benefício. E é verdade. Os maiores beneficiados pela obra de Cristo é a sua igreja. Isso é inquestionável. Mas só que nós temos que entender que tudo que é feito não é por nossa causa, no sentido, a gente é aqueles que recebem isso, recebem os benefícios dessa obra. Mas tudo é feito para que o nome de Deus seja glorificado. Tudo é feito para que Cristo seja engrandecido como Senhor da sua igreja. Nós somos feitos filhos e por isso somos beneficiados com essa obra. Mas tudo que é feito é sobre a ação de Deus na realidade da humanidade. Seja a eleição, que é Deus na eternidade escolhendo quem são os seus, seja na execução do sacrifício, que quem executa esse sacrifício é o próprio Cristo, Ele que vem, Ele se entrega, seja na vocação, que é o Espírito Santo de Deus chamando aqueles que são seus para si mesmo. Então, seja o Espírito Santo de Deus abrindo os nossos olhos, gerando em nós fé salvadora, nos capacitando a responder o que nós chamamos de regeneração. É a ação de Deus, então, nos quebrantando, nos fazendo entender aquilo que a ação de Deus na nossa realidade, seja na justificação que nós estamos vendo hoje, que é quando então Deus declara o pecador livre das amarras que o prendiam, seja na santificação, que é o que a gente espera que aconteça com todo crente ao longo da caminhada. A santificação só acontece porque no Espírito Santo de Deus nos capacita a sermos libertos das amarras do pecado, do nosso velho homem, mas é uma ação que só acontece porque o Espírito Santo de Deus nos capacita nessa direção. E seja na glorificação, aquilo que ainda vai acontecer, quando Cristo voltar para habitar com a sua igreja em novos céus e nova terra, onde tudo será transformado, onde tudo será glorificado. Percebam que toda a história da redenção é sobre Deus agindo na história, sobre Cristo se fazendo soberano na história, o Espírito aplicando a obra de Cristo na nossa realidade. E é por isso então que esse primeiro parágrafo deixa muito claro, é tudo uma ação de Deus que chama, que justifica, que perdoa, que nos redime, que nos transforma. É para ficar claro, não é sobre o homem, não é sobre o que eu posso fazer, não é sobre as minhas habilidades, sobre os meus méritos, porque não há habilidade, não há mérito. É tudo sobre aquilo que Cristo está fazendo, sobre tudo que Ele é, sobre a sua obra. Então, o primeiro ponto que precisa ficar claro para nós, é o primeiro ponto que eles trazem aqui de maneira bem clara, que é a base para todos os próximos parágrafos que vão vir, exatamente mostrar essa centralidade da pessoa de Cristo, dos decretos de Deus, nessa obra de justificação da sua igreja. Até aqui, beleza? Tem alguma pergunta? Alguma coisa que não ficou tão clara? Não? Então tá. Então a gente vai para o parágrafo 2º, que diz assim, olha, a fé
assim recebendo e assim repousando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento de justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as demais graças salvíficas. Não é uma fé morta, mas uma fé que age através do amor. O que é que esse segundo parágrafo está nos ensinando aqui? Agora na confissão de fé, em todos os parágrafos seguintes, eles vão tratar pormenores dessa obra de justificação. O primeiro deles aí diz então que quando alguém recebe a Cristo por meio do Espírito Santo, quando repousa sobre nós a justiça de Deus, o único elemento necessário para que nós então sejamos completamente justificados é a fé. Então a fé, qual que é o único elemento necessário para que nós sejamos justificados em Cristo Jesus? É a fé, certo? É isso que ele está argumentando. Então, no contexto em que a confissão de fé foi escrita, havia um intenso debate, né, sobre como podemos alcançar a salvação. Porque enquanto a Igreja Católica afirmava que a salvação ela era alcançada por méritos, né? Seja na indulgências, sejam em títulos assinados pelo Papa, ou seja, por coisas que nós poderíamos fazer. Os reformadores deixaram claro que o ensino bíblico salvação é somente por meio da fé. O único elemento necessário para que nós alcancemos a salvação em Cristo Jesus é a fé. E nesse sentido, eles afirmam também outro detalhe. Contudo, se vocês observarem aí, a primeira frase é essa. Contudo, a fé não está sozinha. E o que eles querem nos dizer quando eles afirmam que a fé não está sozinha? É um detalhe que muitas vezes nós ou confundimos ou negligenciamos. Nós somos salvos por meio da fé e não por meio de boas obras. Ao mesmo tempo que nós temos que nos lembrar de um detalhe: nós somos salvos para as boas obras. Então, aquele que diz crer em Deus, ou seja, aquele que entrega a sua vida para Deus, deve mostrar em seu viver diário a sua fé prática, ou seja, realizando as obras que Deus preparou para os eleitos. Que é exatamente isso que Efésios 2, versículo 10 vai nos dizer. Somos feitura dele, criado em Cristo, para o quê? Então nós somos criados para as boas obras. Nós não somos salvos para as boas obras. Efésios 2, 8 deixou muito claro que as boas obras elas não têm poder de salvação. O que nos salva é a fé. É o que esse capítulo diz, é o que Efésios 2, 8 nos diz. O elemento necessário para que haja salvação é a fé, única e exclusivamente. Mas aquele que é salvo para boas obras. É esperado na vida prática dos eleitos que boas obras sejam vistas. E nós temos que fazer aqui uma distinção. Muitas vezes, no meio evangélico, é muito comum as pessoas confundirem o que é boa obra. O que é boa obra? A gente acha que é tudo que eu posso, tudo que eu saio fazendo por aí, né? Então, se eu saio e faço o movimento, se eu faço eventos, se eu faço muita coisa, a gente acha que a gente sai falando então que tudo é boa obra. Nesse sentido, então, se tudo que eu faço é boa obra, independente de qualquer outra coisa, nós vamos cair em um grande problema. Por quê? Porque percebam que as boas obras aqui, como é colocada nesse texto, é uma habilidade que somente aqueles que foram alcançados pela fé e regenerados em Cristo Jesus são capazes de fazer. Então percebam que o contexto de boas obras não é coisas boas que eu faço.
Por exemplo, você doar uma cesta básica para alguém que precisa, é uma coisa boa? É uma coisa boa. Você vai ajudar aquela pessoa, talvez você vai suprir uma necessidade momentânea que ela tem. Mas isso, um salvo ou não salvo pode fazer. A igreja pode fazer isso, uma instituição de caridade pode fazer isso, um centro espírita pode fazer isso, qualquer um pode fazer isso, certo? Não que isso seja de menor importância, não que não que a gente não deva olhar para isso, mas isso não é necessariamente uma boa obra. É uma coisa boa de se fazer. E se temos recursos, tem várias instruções bíblicas que nos exortam nesse sentido, né? Aquele que vê o desamparado, aquele que vê o necessitado, se tem condições, tem que sustentá-lo, tem que supri-lo. Então, biblicamente, isso ainda se faz sustentável. Só que a gente tem que entender que boas obras são as obras por meio das quais nós adoramos a Deus e refletimos o ser de Deus aqui neste mundo. Em outras palavras, você também pode traduzir boas obras como, às vezes vai aparecer como aqueles frutos que, o fruto do Espírito, as habilidades que o fruto do Espírito nos concede. Então, paciência é uma boa obra. Esperança, ter esperança é uma boa obra. Expressar amor é uma boa obra. O nosso exercício de culto é uma boa obra. Oração é boa obra. Por quê? Porque a gente tem que entender nesse texto, boa obra é algo que somente aquele que é regenerado é capaz de verdadeiramente oferecer a Deus como serviço. Então não é ação, não é pragmatismo, não é evento. A gente pode ter essas coisas? Eu acho que tem os momentos e tem aquilo que é válido. Mas a gente não pode achar que simplesmente ser ativista é ser pessoas que têm boas obras. Porque biblicamente não é. A gente tem que entender então que biblicamente boas obras é isso. É como aquele que é salvo, aquele que está em Cristo, por meio do seu testemunho faz aquilo a fim de testemunhar a Deus. Aí paciência, esperança, amor, bondade, a ser gracioso. Então, as boas obras são realizadas somente pelos eleitos salvos em Cristo. Então é aquilo que tem de aspecto distintivo e é uma boa obra para Deus, certo? É uma boa obra em relação a Deus. Então, boas obras não são obras corretas. Quando um ímpio pratica um ato de caridade, ele está fazendo uma coisa boa, ele está fazendo algo correto, mas isso não é uma boa obra. O sentido bíblico de boas obras, realizada pelos eleitos, é aquilo então que tem propósito de promover a glória de Deus, aquilo então que faz com que o nome de Deus seja engrandecido, e é exatamente sobre isso que Jesus também nos fala lá em Mateus, quer ver? Vamos abrir lá no Sermão do Monte, Mateus 5, o versículo 16. Isso mesmo. Mateus 5, 16. Olha só. Aqui Jesus vem falando sobre os discípulos, bem-aventuranças, vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. E como é que encerra esse bloco onde Cristo fala que nós somos sal da terra e do luz do mundo? Mateus 5,16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, as boas obras têm que levar à glorificação de Deus. Então, é basicamente nesses termos que nós entendemos a gente tem que entender essa realidade. Então, a fé é o único elemento necessário para que nós sejamos justificados, mas a fé ela nunca vem sozinha. A fé ela sempre vai ter como consequência prática boas obras. Boas obras não é coisas boas que você sai fazendo por aí. Você pode até fazer coisas boas por aí, não tem problema nenhum. Não estou pedindo ninguém de fazer coisas boas por aí. Mas a gente tem que entender que boas obras é em relação a Deus, aquilo que nós fazemos para que o nome de Deus seja glorificado e aquilo que reflete em nós o Espírito que habita no nosso coração, certo? Então, não é ativismo, não é nada disso, é exatamente aquilo que promove a glória do nome de Deus, como Cristo mesmo bem diz aqui no Sermão do Monte.
Até aqui tá beleza? Tem alguma pergunta, alguém, algum questionamento? Não? Então vamos lá. O 3 diz assim: Cristo, por meio da sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são assim justificados, e em favor deles, fez a justiça de seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e a satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente, e não por qualquer coisa nele existente, a justificação deles provém unicamente da livre graça, a fim de que tanto a perfeita justiça como a graça abundante de Deus possam ser glorificadas na justificação dos pecados. Qual que é a argumentação feita aqui? Alguns conceitos, muitas vezes que a gente tem, muitas vezes que são pregados, eles são equivocados, né? Eles são errôneos. É muito comum as pessoas falarem assim, Jesus morreu na cruz, pagou Satanás para que a gente então fosse liberto, né? Não sei se, às vezes a gente escuta esse tipo de coisa, né? Como se Jesus então tivesse que pagar, porque Satanás é o pai da mentira, né? Então ele pagou, foi para Satanás, o sangue dele foi entregue a Satanás. Só que isso é uma afirmação herética. Por quê? Por causa do nosso pecado, a nossa dívida era com Deus. A nossa rebelião, ela era em relação a Deus. E se nós devíamos alguma coisa, era para Deus. Porque o nosso pecado é em relação a Deus, certo? Exatamente. O que estava sobre nós é a ira de Deus, certo? Então, quando Cristo morre na cruz, ele satisfaz a justiça de Deus. A nossa dívida era com o próprio Deus, aquele que vê a nossa depravação, a nossa incapacidade. E Cristo assume o ônus da nossa dívida e paga ao Pai. Assim sendo, né, Deus, aquele que é lesado, né, vamos colocar assim, porque é um termo que a gente está mais acostumado. Quem é lesado quando nós pecamos é Deus, porque a nossa aliança era com Ele. Então, se tem alguém que tem que ser reparado nesse processo, é o próprio Deus. É exatamente isso que Cristo faz. Para a nossa salvação, Ele cancela a nossa dívida com Deus. E dessa forma, Ele coloca aqui, né, nós recebemos a perfeita justiça com a graça abundante de Deus e somos então justificados em Cristo Jesus. Que é exatamente isso, a argumentação de Efésios 2, que a gente leu, né? Um dos textos mais conhecidos e talvez que a gente mais usa aí nas nossas argumentações. Efésios 2, do versículo 9, do 6 ao 9, ele vai nos ensinar exatamente essa verdade, né? Nós fomos ressuscitados em Cristo, onde ele satisfaz então a ira de Deus, estamos em Cristo, recebemos dele a sua graça, somos então feitos novos filhos, então mortos em nossos pecados, recebemos vida em Cristo, somos graciosamente feitos novas criaturas. Então a lógica é basicamente essa que nós temos que entender, né? Que é basicamente esse o argumento. Ele paga plenamente pelas nossas dívidas em relação ao Pai, né? Esse é um ponto que ele argumenta aqui e que é interessante a gente salientar. Alguma pergunta aqui? Ponto. O parágrafo 4º, ele diz assim: Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos. E Cristo, no cumprimento do tempo, ou na plenitude dos tempos, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados, até que o Espírito Santo, no tempo próprio e de fato, comunica-lhes Cristo. Então, meus irmãos, o que esse elemento aqui quer colocar? Ele está falando assim, olha, foi aquele elemento que eu coloquei lá no começo para os irmãos. É importante a gente entender o aspecto temporal
porque ele vai fazer diferença nesse ponto. É muito comum, talvez hoje, eu pelo menos não sei, né? Talvez em alguns grupos hipercalvinistas, talvez esse pensamento ainda perdure, mas não é tanto uma realidade no nosso país, pelo menos. Mas qual que é a grande questão? Fala assim, olha, já que nós somos eleitos na eternidade, já que então o decreto de Deus ele é eterno e nós somos eternamente salvos, antes da fundação do mundo, nós já estamos salvos em Cristo Jesus, então eu sou justificado desde todo sempre. Então, independente de qualquer coisa que eu faça, independente do modo que eu viva, independente de qualquer elemento, eu sou salvo. Não interessa a vida que eu levo, não interessa o que eu penso, o que eu faço, porque eu sou eleito de Deus. Geralmente isso é muito defendido por linhas mais antinomianas, né? Pessoas que rejeitam qualquer lei, né? Então, o oposto de legalistas são os antinomianos, né? Então, são os extremos. Geralmente esse tipo de argumento você vai encontrar nesse grupo, que é triste, mas é muito comum você encontrar esse tipo de pensamento no meio calvinista, no meio reformado. Só que esse parágrafo aqui, ele vem combater justamente esse tipo de pensamento. Por mais que o decreto de Deus seja eterno, a obra ela tem lugar na história. E nesse sentido, nós não, assim como Cristo tem um lugar na história, e ele vem na plenitude dos tempos, para que isso se consume na cruz, nós temos que entender que no nosso meio a mesma verdade é aplicada. Paulo argumenta isso em Gálatas 4. Nós só somos de fato justificados no momento em que o Espírito aplica isso a nós e nos comunica essa justificação. Por mais que no decreto eterno de Deus eu já seja um eleito, mas na prática isso não me foi aplicado. Então é essa que é a argumentação aqui. E para que essa argumentação ela existe? Para combater esse modo de pensamento. Eu posso fazer o que eu quiser, eu não sou assim, Cristo já pagou tudo mesmo, porque isso muitas vezes leva a gente a ser displicente, né? Ou, como a gente colocou, ser antinomiano, né? Então assim, eu posso ver do jeito que eu quiser, eu posso levar a minha vida do jeito que eu achar mais conveniente, só que nós temos que entender que nós somos salvos quando o Espírito Santo de Deus aplica a nós essa obra, e não antes. Por mais que na eternidade o decreto já seja uma realidade, mas isso se torna concreto quando nós somos essas verdades são aplicadas sobre a vida do eleito. Como é que a gente sabe que então a pessoa recebeu a aplicação dessa obra salvífica? Aí você volta naquele parágrafo que eu coloquei lá sobre as boas obras, que não são elementos salvíficos, mas são testemunhos de que nós somos justificados, já que a fé é aquilo que sempre vem acompanhado de boas obras. A implicação lógica então aquele que já foi agraciado pela fé, obrigatoriamente evidencia, por meio das suas obras, aquilo que já recebeu em Cristo Jesus. Então boas obras não são para salvação, mas são testemunho de que nós somos salvos. Então é justamente para combater esse tipo de pensamento, né? Deus ele salva no tempo certo, então é exatamente esse decreto, ele acontece dentro do tempo determinado por Deus, e não fora disso, e não além disso, e dentro dessa realidade é que nós somos então feitos filhos de Deus no momento certo. Isso não é então uma licença, né? A justificação, não, eu sou justificado pela graça, eu sou salvo pela fé, não vem nada de mim, é tudo de Deus. Meu irmão, está certo, só que isso não é um bilhete de peca o tanto que você quiser, vive do jeito que você quiser, que está tudo certo. Não é. Se nós somos, a partir do momento em que nós somos alcançados, somos justificados, isso gera mudanças reais, deve gerar mudanças reais, práticas, a partir do momento em que isso se torna uma realidade sobre nós. O parágrafo 5º diz assim: Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Embora eles nunca poderão cair do estado de justificação, poderão, contudo, por seus pecados, incorrer no
no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz da sua graça, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. Qual que é o ponto aqui? Não existe esse negócio de cair da graça. Não existe esse negócio de perder a salvação. A gente viu isso aqui, eu não lembro qual capítulo, mas a gente viu isso aqui já. Só voltar um pouquinho aí na confissão de fé. Não existe a gente já viu isso, e essa argumentação ela não se sustenta, né? Os salvos em Cristo não se perdem. Vamos ler João, Evangelho segundo João 10. Foi no capítulo da graça irresistível, né? Então foi. Evangelho segundo João 10. O versículo 27 e 28. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Então percebam que Jesus aqui ele é muito categórico nessa fala sua. Aqueles que são de Cristo não se perdem, não se extraviam. Eles permanecem até o fim. É a segurança, né? A gente vai falar disso mais para frente, de maneira mais clara, né? Quando a gente vai falar da certeza, né? Da fé salvadora e da certeza. Mas aqui, de modo bem breve, o que eles estão dizendo é justamente isso. Os salvos em Cristo não se perdem. Os eleitos, eles não se perdem da sua salvação. Ainda que, por um momento, eles possam se rebelar contra Deus, pecar, ser privados da graça, no sentido de passar por situações difíceis, mas os eleitos, eles sempre vão se arrepender, se voltar para Cristo e então novamente ser como um pai, né? Que disciplina, mas recebe amorosamente o seu filho novamente. Essa que é a ideia aqui que ele está colocando, né? Deus ele perdoa os pecados e ele continua a perdoar, porque a gente já viu isso. Embora salvos, embora eleitos, embora justificados em Cristo Jesus, nós ainda continuamos aqui nessa terra, nós ainda somos pecadores. Então é o já e o ainda não, né? Que a gente sempre fala. Eu já estou em Cristo, eu já sou salvo, mas ainda não plenamente, ainda não desfruto plenamente da nova vida que Cristo me promete para a eternidade. É a nossa realidade. Então, por isso a gente peca. A gente peca, ponto. Nesses pecados, o que ele está dizendo é isso. Aqueles que são salvos, o pecado deles nunca é para que eles se percam. Mesmo que eles possam incorrer no paternal desagrado de Deus, que ele coloca aqui, ou seja, ele pode fazer algo muito sério, que vai desagradar a Deus profundamente. Mas ele, como diz aqui, olha, mas eles vão ser privados, vão ser humilhados. Ou seja, vão arcar com as consequências das suas escolhas erradas. Isso vai ser elemento de arrependimento, vai gerar confissão de pecados, e aos clamarem por perdão, serão perdoados, o seu arrependimento será para a vida, e serão reconciliados com Deus. Então, isso aqui é a argumentação que a gente entende. Então não existe cair da fé. Os que são salvos, são salvos. Eles podem, por circunstâncias da vida e tudo mais, viver um estado de que ele chama de paternal desagrado. Ou seja, poder viver em um tempo em rebeldia, em rebelião, em estado de pecado, mas eles sempre voltam. Ou pela humilhação, pela dor, ou graciosamente, às vezes, enfim. Mas o que a confissão de fé está dizendo é isso. Aqueles que são filhos, eles não se perdem. Eles voltam. Eles permanecem, certo? Então a gente não crê que, né, os eleitos, na verdade, os eleitos não se perdem. Aqueles que são de fato eleitos, eles sempre vão voltar para Cristo Jesus. E o último parágrafo, ele na verdade, o 6, né, ele diz: a justificação dos crentes sob o Velho Testamento era, em todos os aspectos, a mesma justificação dos crentes sob o Novo Testamento.
Pode falar. Do anterior. Não tem problema não, pode falar, esse aqui. Em contradição? Não, por quê? Sim, tanto que no final ele volta. Ele persevera até o final. Não quer dizer que nessa caminhada ele não vai ter altos e baixos. Perseverança dos santos é aqueles que são salvos permanecerão até o fim. Às vezes, bem, nunca vai ter grandes dilemas na sua caminhada. Às vezes com as pancadas mais fortes da vida. Exatamente. Por isso que falando assim, olha, por isso que ele coloca um paternal desagrado. Ele vai pecar, vai falar por situação de humilhação, mas eles se arrependem, pedem perdão e são graciosamente recebidos. É porque não tem, se ele de fato é eleito, ele não consegue se rebelar totalmente, certo? Assim, ele pode até viver uma vida por um tempo de apatia, de questionamentos, enfim, mas no final, se ele de fato é eleito, ele sempre vai ser convencido, como ele coloca, vai ser humilhado e vai ser trazido de volta, né? Então, a perseverança dos santos, ela não é necessariamente tão assim, ó, a gente sempre vai viver bem o tempo todo, em paz o tempo todo, sempre lutando, mas permanecendo firme, nada nos abala. Não, a doutrina da perseverança dos santos, a doutrina que Deus persevera junto com os santos, é que por vezes a gente vai sim passar por momentos de angústia maior, talvez de uma debilidade maior, e talvez de até mais questionamentos do que seria natural, mas aqueles que são de fato filhos de Deus, eles sempre vão ser trazidos. E os meios sobrenaturais de Deus vai fazer com que isso se torne concreto, e eles vão ser graciosamente atraídos para Deus novamente, certo? Então, por isso que não é uma contradição. Na verdade, eu entendo que não é uma contradição, na verdade é uma reafirmação, esse texto. Não, na ideia não é essa, é uma ideia de rebelião, mas não de apostasia, certo? É rebelião, não é apostasia. Pode ser muito parecido, mas é diferente, certo? Existe diferença nesses termos. Alguma outra dúvida nesse ponto? Apostasia, a gente até, foi o que a gente viu no sermão domingo passado, né? A gente no texto de Timóteo ele usa exatamente esse termo de apostasia. Aí sim, apostasia é aqueles que conheceram a fé, conheceram talvez, tiveram vivência de igreja, conheceram princípios, mas agora banalizam essa fé. No caso do texto de Timóteo, né? 1 Timóteo 4, do verso 1 ao 5, quando ele fala dos apóstatas. Eles tornaram a fé o meio de ganhar a vida, então eles cauterizam a sua consciência, ou seja, ao ser confrontados, não gera mudança, usam a fé, banalizam a fé, pervertem a fé para benefício próprio, então zombam de Deus e criam regras que Deus não estabeleceu, né? Que lá no caso é privar-se do casamento e privar-se de comidas. Então a apostasia é esse estado então de você deliberadamente perverter a fé ou ignorar a fé ao ponto então de simplesmente se interessar por benefícios próprios. Essa questão não é isso. A rebelião é um estado de pecado, mas não é uma apostasia. É diferente. O apóstata, ele simplesmente ignora Deus, ignora os seus decretos e faz o que lhe parece melhor. O pecador, ele pode até viver um tempo de rebelião, mas em algum momento ele vai ser alcançado e vai ser trazido novamente. Exatamente. A nossa explicação vai ser essa. Aquele que chega à apostasia é porque ele de fato nunca foi um eleito de Deus, né? A gente fala, né? É o convertido e o convencido. Tem aquele que ele acha que é crente, né? Mas está na igreja, mas ele acha que ele é crente. Ele nunca foi crente. E tem o convertido, né? A diferença é basicamente essa. Alguma outra dúvida? Não? Vamos lá. O último aí. A justificação dos crentes sob o Velho Testamento era, em todos os aspectos, uma
e a mesma justificação dos crentes sob o Novo Testamento. Essa questão aqui, ela já foi abordada nos capítulos anteriores, né, no 7 e no 8. É aquela lógica que a gente já viu, né? Seja no Antigo Testamento, ou seja no Novo Testamento, todos são salvos de uma mesma maneira, por Cristo Jesus. Exatamente, aqui eles estão reafirmando coisas que eles já disseram, então, mais uma vez, reafirmando esse princípio. No Antigo Testamento, na esperança da promessa do Cristo que viria, então eles ouviram a promessa, e por crerem na promessa do Messias que viria, são salvos. Então, no Antigo Testamento, qual que é o meio de salvação? Cristo Jesus. A esperança do que viria, do Messias esperado. Nessa esperança eles são salvos. Na igreja, no Novo Testamento e na igreja, nós somos salvos pela lembrança do que Cristo fez. Cristo veio, se encarna, se faz homem, morre numa cruz, e então por crer que a promessa se consumou em Cristo, na lembrança dessa promessa, no crer nessa promessa, na promessa não, né? Nesse fato histórico, naquilo que foi realizado na cruz, nós somos salvos. Então, basicamente, aquilo que a gente já viu nos capítulos anteriores, né? No 8 e no 9. No 7 e no 8, perdão. Então, eles estão só mais uma vez reafirmando o mesmo ponto. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, seja hoje, não interessa o momento da história, não interessa quando, a salvação, só existe um meio de salvação, é Cristo. Seja por crer na promessa do que viria, ou seja por crer no Cristo que veio. Não interessa, é basicamente isso que eles estão falando. Só existe um meio para nós sermos justificados, é a pessoa de Cristo Jesus, certo? E aqui eles encerram esse capítulo. Tem alguma dúvida ainda? Alguma outra questão? Vocês estão com as caras de interrogação, eu fico preocupado. Isso, porque elas têm, só o redimido, ele é capaz de fazer boas obras. Porque boas obras não é coisas boas, certo? Aí o que acontece? O nosso evangelicalismo brasileiro, ele transformou tudo que é obra de caridade, tudo que é movimento, tudo é boa obra, certo? Se eu estou fazendo e tem a bandeira da igreja lá na porta, é boa obra, certo? Só que isso, biblicamente, está errado. Isso pode ser uma coisa boa, mas não é uma boa obra. O texto que a gente leu lá em Mateus 5,16, no Sermão do Monte, quando Jesus fala, né, que as suas boas obras promovem a glória de Deus. Igual eu falei, por exemplo, uma cesta básica, um exemplo, né? A igreja pode entregar uma cesta básica e vai ser uma coisa boa? Vai. Mas um espírita pode fazer isso, uma ONG pode fazer isso, o governo pode fazer isso. A gente tem um diferencial, a gente pode ir lá, pode orar pela pessoa, pode pregar o evangelho pela pessoa, isso é uma boa obra. O orar, o pregar o evangelho, isso é uma boa obra. A cesta básica é uma coisa boa, entende? A gente tem que tomar cuidado com essa confusão que a gente faz de associar ativismo religioso com boa obra. Porque boa obra não é ativismo religioso. E às vezes não é a realidade da nossa igreja, né? Mas às vezes a gente vê igrejas fazendo isso. Faz muita coisa, promove muito evento, é ativista, porque tem que fazer as boas obras, certo? Não, aí é uma compreensão equivocada. Primeiro, porque geralmente essas igrejas creem que as obras são salvíficas. E segundo, que crê que tudo é boa obra, certo? Então, existe uma compreensão equivocada sobre o que é boa obra. E a gente tem que entender boas obras à luz daquilo que o Novo Testamento diz. Então, é aquilo que só um eleito justificado é capaz de fazer boas obras, e elas são para promover a glória de Deus, não é para promover a ação social simplesmente, certo? As nossas obras sem Cristo, você tentar alcançar a justificação por seus próprios esforços, para Deus não é nada, porque o que de fato nos faz salvos é Cristo. A motivação, né?
Sim, exatamente. Porque se a glória de Deus não for o foco, não faz sentido. Então falta tudo. Exatamente. É, é por isso que eu coloquei aqui no começo. Uma pessoa que faz coisas boas, não necessariamente ela é salva. E a gente crê nisso, certo? Então a pessoa assim, não, ela doa dinheiro para caridade. No final de ano ela dá uma cesta básica de Natal recheada para todos os funcionários da empresa, né? Ela, enfim, faz muitas coisas. Faz coisas aí geralmente associado a coisas boas. Se ela não tem uma fé salvadora em Cristo Jesus, isso não é salvífico, certo? Pode ser uma coisa muito louvável, vai ser muito benéfico socialmente, mas a fins salvíficos é inútil, certo? Porque salvação, como a gente colocou lá, Efésios 2, né, 8. O único elemento necessário para a salvação é a fé. Pode desligar ele lá. O único elemento necessário para a salvação, então, é a fé, certo? Pode falar. Também, mas a gente vê isso também muito comumente no meio pentecostal. Desliga lá. A gente vê isso também muito comumente no meio pentecostal, né? Muitas igrejas que são movidas a eventos, movidas a, enfim, né? Então, assim, é sempre fazendo coisas, sempre tendo que fazer algo para ser aceito por Deus, né? A ideia, ou não para ser aceito por Deus, mas porque acha que é fazer, né? A religião se torna fazer coisas. Só que fazer coisas não necessariamente é boas obras, e não necessariamente está sendo aceito por Deus, e não necessariamente é obra de santificação, é elemento essencial, eficaz para a santificação, entendeu? Então, pode ser, missão integral é um exemplo, mas a gente também vê isso no nosso meio, certo? No meio evangélico, de forma geral, igrejas de linha mais arminiana, mais pentecostais, também vão cair nessa mesma questão, certo? Talvez não pelos motivos da missão integral, porque é diferente, mas por outros motivos vão cair no mesmo erro. Hã? Os espíritos, exatamente. É, isso faz, é, isso junta ponto, né, para a próxima encarnação. Isso aí. Alguma outra questão? Pode falar. Não, distintos. Justificação e eleição é diferente. Exatamente. Eleição é o decreto eterno. Você é eleita antes da fundação do mundo. A justificação é quando o Espírito Santo de Deus aplica a obra redentiva eficazmente em um tempo, em um horário, em um momento, e aí sim você então se beneficia de tudo aquilo que nos é oferecido na redenção. Então a eleição é o decreto. E nós somos eternamente eleitos, porque eternamente nós estamos aí no plano redentivo de Cristo Jesus. A justificação é quando essa obra é aplicada na sua vida em um momento da história. Então, no dia que você foi alcançada por Cristo, na sua conversão, você regeneração, justificação, conversão, certo? Eles creem, a gente não. É uma heresia, né? A gente não defende essa linha, não. Certo? Alguma outra questão? Pode ler, pode falar.
É o último ponto que ele colocou aí na confissão de fé. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, é em Cristo. A obra de Cristo se torna real no momento em que ele se encarna e ele morre na cruz. Então, o eterno decreto de Deus determinou em Cristo, na redenção, na sua morte na cruz, todos os eleitos serão justificados. No Antigo Testamento, na esperança do que viria. Então, olha só, quando a gente lê lá em Gênesis 3,15, assim como em peca, recebe a promessa, virá da semente da mulher aquele que esmagará a cabeça de Satanás, da serpente, né? No Apocalipse a gente entende que essa serpente é Satanás, mas virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então, desde o momento que o homem peca, ele recebe uma promessa. Um dia virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Isso é desenvolvido, né? Os profetas falam do Messias, tudo isso vai sendo desenvolvido. Então, no Antigo Testamento, é na esperança do que viria. No Novo Testamento, e em nós, igreja, na esperança do que veio. Então, a obra redentiva, ela invade o espaço-tempo na encarnação de Cristo. E ela, então, se torna real quando Cristo padece numa cruz. Mas a salvação deles e a nossa é tudo nesse fato histórico que aconteceu no tempo. Na esperança do que viria ou na fé no que veio. Não interessa, entendeu? Então, por mais que a gente, que é uma das tem outras linhas que vão afirmar outras coisas, né? Vão criar um meio de salvação específico para os judeus, vão criar todo um rebuliço. A gente crê que só existe um meio para a salvação, esse meio é Cristo. Ponto. Então não interessa se é Antigo ou se é Novo Testamento. É Cristo o elemento o que executa a obra de redenção e possibilita a salvação é só Cristo. Seja na esperança do que vem, ou seja na fé do que veio, certo? Não interessa. Entendeu? Sim. Sim. Daquilo que viria, né, acontecer. A gente tem que entender que toda a Escritura é sobre Cristo. Sobre o que viria ou sobre o que veio. Mas não faz diferença, né? Então a obra de redenção ela também segue esses mesmos termos. Vamos orar então, finalizar esse momento? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque em Cristo Jesus nós somos justificados. Obrigado, Pai amado, porque aprove o Senhor, em seus santos decretos, nos chamar para sermos seu povo, filhos de Deus, redimidos em Cristo Jesus. Te louvamos por tão grande benefício, Pai. E a nossa oração é que o Senhor possa estar, Deus, aplicando sobre nós todos esses benefícios, que possamos, Pai amado, viver à luz da Tua salvação, à luz da redenção que alcançamos em Cristo Jesus, à luz da justificação que é derramada sobre nós, a Tua igreja, e que possamos assim, meu Pai, viver perseverantes nessa fé, perseverantes no Seu caminho, Pai amado, conscientes de todos os benefícios que são derramados sobre nós em Cristo. Que possamos, Pai amado, viver à luz dessa verdade, que venhamos, Pai amado, depender completamente do Senhor, entendendo que nada que eu faço, nada que nenhum dos irmãos que está aqui pode fazer é salvífico, mas é apenas, Pai amado, uma expressão daquilo que nós já recebemos em Cristo Jesus. Que possamos sim, Pai, praticar boas obras, que possamos sim fazer coisas boas em favor daqueles que estão ao nosso redor, entendendo, Pai amado, que nada disso é para salvação, mas é uma expressão da fé que nós já recebemos em Cristo Jesus. E possamos assim, Pai amado, ser instrumentos para a glória do Teu nome, por meio das nossas boas obras. Que possamos assim, Pai amado, testemunhar dessa fé eficaz que é derramada sobre nossas vidas. E possamos assim glorificar e bendizer o Teu santo e precioso nome em todo o tempo. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Pai. Amém, meus irmãos. Estamos então encerrados.